Vamos agora continuar. Eu estava falando na aula passada sobre como que é o papel daqueles enviados pela coroa espanhola para as colônias. Então a coroa espanhola, o rei falou, olha, você, Pedro, vai ser responsável por ali administrar aquela colônia. Então você vai administrar ali toda aquela organização dos trabalhos. Você, Frederico, você vai fazer toda a administração política de lá, então você vai ser responsável por isso. Você, Mateus, vai fazer toda aquela administração de cobrança de impostos. Então todos eles estavam ali encarregados pela coroa espanhola para fazer esse processo ali de organização das colônias. Mas tinha uma outra turma também que fazia um outro tipo de organização ali de conquista. E que conquista é essa? É da alma, como eu já havia falado na parte anterior, que é a conquista, a catequização daqueles nativos, daqueles indígenas que estavam ali. E quem fazia isso? A Igreja Católica, os missionários, os religiosos, os franciscanos, os jesuítas, certo? Então a igreja, ela mandava essa missão, né? Ela tinha essa missão de expandir a fé católica. Só que, além de ensinar a fé católica, ou seja, a catequização, o catecismo da igreja, apresentar a Bíblia e assim por diante, eles além de ensinar a fé católica, desse processo de evangelização como um todo, eles contribuíam também para fazer com que esses indígenas eles se tornassem mais dóceis, mais disciplinados, mais fácil de lidar com eles, tá? Isso facilitava a vida das pessoas, dos colonos que estavam ali. Eles também, os religiosos, eles estavam atuando com frequência na solução de conflitos que estava acontecendo entre os espanhóis e os indígenas. Então, muitas vezes, os religiosos eles entravam no meio de algum conflito para amenizar a situação e não deixar aquilo virar uma tragédia de mortes, enfim. Então, eles tentavam solucionar esses conflitos. A igreja, ela realizou ainda a ação inquisitorial nas colônias espanholas. Então, a Inquisição, o Tribunal de Santo Ofício atuou nas colônias espanholas ali da América. Eram proibidos de se refugiar nas colônias. Vários cristãos novos espanhóis atravessaram todo o Atlântico para viver na América e muitos foram vítimas da Inquisição. Ah, professora, agora você deu um nó na minha cabeça. O que tem a ver a Inquisição aí com os espanhóis cristãos novos? O que é isso? A Inquisição espanhola, ela perseguiu muitos líderes espirituais, não somente esses cristãos novos. Eles tiveram suas práticas religiosas denunciadas e condenadas pelos inquisidores. Professora, a senhora falou, mas virou uma bagunça, uma salada na minha cabeça. Explica pra gente agora o que é. O Tribunal do Santo Ofício, a Inquisição como um todo, que eu já mencionei para vocês, os cristãos novos, como eu mencionei para vocês, estavam se refugiando na América. Os cristãos novos, pessoal, são aqueles chamados convertidos ao catolicismo, os judeus que se converteram ao catolicismo. Ah, professor, então quer dizer que esse Tribunal do Santo Ofício estava ali tentando averiguar aqueles que estavam praticando a fé judaica e não o catolicismo? Exatamente, tá? Então a Inquisição estava ali instalada nas colônias espanholas com o objetivo de buscar aqueles hereges, ou seja, aquelas pessoas que estavam praticando a fé que não fosse católica, certo até aqui? Professora, os cristãos novos são aqueles judeus que se converteram ao catolicismo? Ok. E por que eles estavam sendo perseguidos? Porque muitos cristãos novos, mesmo falando que estava convertido ao catolicismo, eles estavam praticando a fé judaica, praticando a tradição deles. Por isso que muitos eram denunciados. Para vocês terem uma noção maior, com mais detalhes, vem aqui, ó, no Lembre-se, aqui na página 410. Na página 410, vocês vão ver aqui nesse trechinho, vocês podem ler, grifar com calma, para vocês entenderem o que foi o Tribunal do Santo Ofício aqui na América Espanhola, nas colônias espanholas. Ou seja, o Tribunal do Santo Ofício é a busca daquelas pessoas que estavam ali praticando outra fé que não fosse a fé católica, tá?
Os cristãos novos, como eu falei para vocês, são aqueles judeus que eles falavam que estavam convertidos ao catolicismo para livrar da perseguição, mas na verdade eles estavam ali praticando às escondidas a fé judaica, né? Praticando ali a sua religião, suas práticas judaicas. Pronto, a nossa explicação de hoje acabou. Se você ficou com dúvida, é só mandar lá um particular lá. A professora vai arquivar essa pergunta e eu vou responder no meu retorno, se Deus quiser, tudo certinho pra você, tá bom? Mas eu acredito que ficou bem claro, bem claro essa explicação. Na próxima aula nós vamos fazer atividade juntos. E que página que é atividade? Página 411. Te espero lá. Clica lá e volta aqui comigo pra gente fazer atividade.